E aí, pessoal, aqui é o JP, e agora a gente vai continuar o nosso estudo das reações de oxirredução. Bom, no primeiro vídeo dessa aula, a gente falou um pouquinho sobre como calcular o NOx, que é semelhante à carga, seja real ou aparente, de um certo átomo num composto, ou mesmo quando ele está sozinho. Então, vimos várias formas de calcular o NOx. Nesse vídeo, a gente vai falar especificamente de compostos orgânicos, o NOx neles, porque é um pouco diferente, tem um tratamento aí especial para a gente poder analisar, ok? Bom, então ainda falando de NOx, só que agora tem um detalhe. Quando a gente fala de compostos orgânicos, a estrutura acaba sendo bem diferente dos outros compostos, dos inorgânicos que a gente viu até então. Por quê? Porque acaba mudando a ligação. Não existe necessariamente uma simetria de todo mundo estar ligado aos mesmos átomos ou à mesma sequência de átomos. Então, a gente pode ter várias possibilidades aí. E com isso, tem um tratamento especial nesse cálculo, ok? Bom, composto orgânico, como a gente já estudou e tem uma noção aí básica, são compostos de carbono, né? As cadeias carbônicas aí. E se a gente lembrar então como que a gente vai fazer com o composto orgânico, primeiro você começa fazendo o desenho da fórmula estrutural do composto, ou seja, só pela fórmula molecular não vai ser suficiente para você descobrir o NOx, ok? E depois você vai analisar a ligação de cada carbono para conseguir determinar o NOx, ok? Diferente aí dos outros casos que a gente viu que não precisava. Então, aqui a gente tem um perigo que cada carbono vai poder ter um NOx diferente. E com isso, a gente precisa ter bem detalhado isso. Bom, um outro detalhe para a gente pensar aqui. Vamos lembrar aqui algumas coisas. Dê um exemplo. Ó. C3H6O3. Se a gente fosse fazer pelo método clássico aí que a gente aprendeu no último vídeo, vamos lembrar que o oxigênio contribui, né, cada oxigênio tem NOx menos 2. Então aqui eu já tenho 6 negativos, porque eu tenho 3 oxigênios. Eu tenho o hidrogênio. Cada hidrogênio contribui com um NOx de mais 1, então eu tenho 6 positivos. Se a gente já pensar 6 positivos com 6 negativos, tudo já deu zero. E a somatória nossa, como a gente viu, né, uma substância composta, tudo tem que dar zero, mas ainda tem os 3 carbonos. Então seria pensar que o NOx de cada carbono, no jeito tradicional que a gente fez, seria zero, ok? Ou seja, nesse caso, o NOx médio do carbono é zero, se a gente calculasse uma média. Mas, na verdade, não é isso que a gente vai observar. Vamos fazer aqui esse exemplo agora do jeito correto. Bom, primeira coisa que a gente vai precisar lembrar aqui, a posição do carbono com relação a essa sequência de eletronegatividade. Por quê? Porque é ele que a gente está querendo analisar. Então, os elementos aqui à esquerda do carbono são mais eletronegativos, então eles vão atrair mais os elétrons da ligação para eles. E aqui o fósforo e o hidrogênio são menos, então eles não vão atrair tanto esses elétrons. Por que a gente tem que pensar nisso? Vai ser como se fosse um cabo de guerra, né? A ligação aqui no composto orgânico é uma ligação covalente, então cada ligação vai ser um cabo de guerra, uma disputa entre dois átomos, para a gente ver quem que vai ganhar os elétrons nessa ligação, ok? Vamos lá. Desenhei aqui a fórmula estrutural desse composto, do C3H6O3. Agora a gente vai começar a analisar carbono por carbono. Então vamos começar aqui pelo carbono azul. Bom, começando aqui por essa primeira ligação, o que a gente tem aqui? Ó? Entre o carbono e o oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo, então o oxigênio vai roubar esse par de elétrons. Se fosse um cabo de guerra, nessa lógica, o oxigênio ganharia o par de elétrons para ele. Ou seja, o carbono perdeu a disputa. E como ele perdeu a disputa do elétron, a gente dá um positivo para ele, porque teoricamente ele perde o seu elétron original, tá? Então cuidado com isso. Perder a disputa é um positivo, porque ele está perdendo o elétron. Entre o carbono e o hidrogênio, o carbono ganha a disputa, porque ele é mais eletronegativo, então um negativo para ele. Novamente, carbono e hidrogênio, um negativo para o carbono, ele ganhou essa nova disputa. E esse último caso aqui, carbono com carbono,
não temos diferença de eletronegatividade, dá empate, ou seja, 0 a 0 aqui entre o carbono azul e o carbono vermelho. Agora que eu analisei as 4 ligações do carbono, eu somo os pontos que ele acumulou. Então, o que a gente tem? Um positivo com um negativo e 0. O NOx do carbono azul é menos 1. Perceba que já deu diferente aqui do nosso raciocínio inicial, né? Básico, por isso que tem que fazer desse jeito. Seguindo agora para o carbono vermelho, vamos ver quem que ganha. Então, ó, começando aqui, ó, carbono com carbono, ninguém vai ganhar, dá 0. Esse carbono com carbono aqui, carbono vermelho e verde, também ninguém ganha, 0. Agora, entre o carbono e o hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo. Então, nessa disputa, ele que vai ganhar. Ele ganhou o elétron, ganhou um negativo. Novamente aqui embaixo, carbono e hidrogênio, o carbono ganha, um negativo também. Somando todos os pontos do carbono vermelho, o NOx dele é menos 2. Também diferente do que deu o nosso resultado inicial. Agora, começando aqui para o carbono verde. O que a gente tem? Primeiro, carbono com carbono, 0. Carbono com esse oxigênio aqui do OH. O oxigênio é mais eletronegativo, então ele ganha o cabo de guerra. Se o carbono perde, a gente dá um positivo para ele. Agora, aqui eu tenho uma dupla. Qual que é a diferença da ligação simples para a dupla? A dupla é como se ele competisse 2 vezes com o mesmo oponente. No caso, nas 2 disputas com esse oxigênio, ele vai perder. Então, para cada derrota dele, um ponto que a gente acrescenta, então fica 2 positivos aqui. Somando os pontos do carbono verde, deu NOx mais 3. Perceba que cada carbono na nossa molécula deu um NOx diferente. Mas interessante que se a gente fizer a média, né, somarmos aqui o NOx de todo mundo e dividir por 3, porque são 3 carbonos, de fato a média vai dar resultado 0, que era o valor aqui inicial. Por isso que a gente não pode se guiar pelo valor médio, e sim tem que analisar de cada carbono. Inclusive, quando um exercício aborda esse assunto, no caso de NOx de orgânicos, ele muitas vezes não pergunta o NOx de todo mundo, mas pergunta de um carbono em específico. Aí é só você analisar as ligações daquele carbono e ignorar todo o resto. Ok? Bom, a gente fecha aqui o nosso vídeo aprendendo a calcular NOx de orgânicos. Depois a gente segue falando aí mais sobre as reações de oxirredução. Até a próxima. Tchau, tchau.